Olá, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, porque nós vamos falar de um projeto incrível para as crianças. Você que é mãe, avó, vai entender a importância desse projeto e nós esperamos que vocês possam colaborar. Eu estou aqui com o Giliardi, tudo bom, Giliardi? Tudo bem, Geisa? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando no seu programa, viu? Muito obrigado. O Giliardi, ele é presidente do Rotary do Suspiro, não é isso? Rotary Clube Suspiro, Suspiro. E ele está com um projeto incrível que vale a pena ser citado. Fala um pouquinho desse projeto que foi criado durante a sua gestão, não é isso? Isso, Geisa. Esse projeto se chama Gelateca, né? Que consiste em você pegar geladeiras que já não estão funcionando, estão com defeito, e até mesmo para não virar lixo, né? Não se tornar lixo aí para o nosso meio ambiente. Então a gente transforma essa geladeira numa gelateca, que é uma mistura de geladeira com biblioteca, né? Bom. E a intenção é levar essa gelateca para colégios da rede pública, né? Sim. Que não tenham uma biblioteca, seja por falta de estrutura, geralmente colégios da área rural, né? Colégios com uma infraestrutura com pouco espaço, né? Então a gente leva essa gelateca, que é para crianças de 4 a 10 anos de idade. Quer dizer, seria em torno de 4 a 10 anos, não é isso? Isso, são livros infantis que atendam a essa faixa etária. Essa faixa etária, crianças de 4 a 10 anos de idade. Né? Já fizemos a primeira entrega. Ai, que legal! Foi no colégio em Amparo, Sim. Celso Fulis, se não me falha a memória. Sim, E a gente já está com uma outra gelateca pronta. Né, para entregar, que vai ser no Alto do Schwenk. Estamos aguardando os livros, não é isso? A dificuldade, Sim. por enquanto, está sendo essa. Exatamente, exatamente. A geladeira a gente tem conseguido, até para minha surpresa, né? Que é surpresa, Está sendo mais fácil conseguir a geladeira do que os livros, do que os livros, exatamente. Então a gente já tem geladeira na fila para a gente receber, que coisa mas primeiro boa. tem que fazer essa entrega e a gente precisa muito de livros infantis. Qual é a média de livros que você coloca por gelateca? Então, a média são 120 livros. É um número bom. Depende do tamanho da geladeira, né? Uhum. A primeira era uma geladeira menor, foram 100 livros. Tá. Essa é um pouquinho maior, são 120 livros, né? Então, de acordo com o tamanho da geladeira. Então, a gente poderia solicitar aí, né, as pessoas ouvintes que estão aí, para que esse projeto vá à frente, cresça muito e mais. Inclusive, ele falou que ele já tem uma outra geladeira. Que já está só esperando os livros também. Entregar essa para poder entregar a outra. A próxima, eu gostaria de solicitar vocês que tenham filhos pequenos, filhos estão crescidinhos, não sabem o que fazer com esses livros, que eles estejam, lógico, em bom uso, né? Para poder. Que não estejam rasgados, rabiscados, né? Então, que vai servir para outras crianças, que é muito importante. Muitas vezes não sabemos aonde desfazer desses livros. Então, seria uma coisa muito interessante ajudar um projeto desse e poder facilitar que os livros cheguem a várias crianças, né? Tem algum lugar que as pessoas, caso tenham interesse, estejam nos ouvindo agora, queiram doar esses livros? Aonde poderia ser entregue, Giliardi? Sim, olha, pode entregar aqui no centro, na Rua Portugal, número 40, sala 403. Tá? Rua Portugal, 40, sala 403, no que centro. É o seu escritório. Exatamente. Horário comercial? Horário comercial de 8 às 6. Com certeza a divulgação vai ser primeiro na sala dele, que ele está disponibilizando, mas depois terá até um lugar... A ideia é essa, disponibilizar outros pontos de coleta. Outros pontos de coleta para poder ter acesso a esses livros. Mais facilidade para entregar, né? Isso. Tem algum livro específico ou não? São histórias, são livros... O que a princípio seriam esses livros que vocês teriam interesse? Olha, são livros de histórias infantis, né? Geralmente as meninas gostam mais, né, de história de princesa, os meninos de história de super-herói, de futebol, né? Essas coisas que instigam a curiosidade das crianças, né? Curiosidade e criatividade, né? Então, assim, para você ter uma ideia da importância desse projeto, né? No mês passado foi noticiado na grande mídia, né, a questão do analfabetismo no Brasil. Né? Nós temos aí quase um terço da população, 30% da população brasileira. Essa é brincadeira, né? É analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa lê, mas não consegue compreender o que está lendo. A leitura. Né? Então 30% é muita coisa. Então como que você vai exigir, vai incentivar a leitura de uma criança se ela só tem livro didático? Com certeza. Né? Livro didático ela lê por obrigação, né? Português, matemática, é o estudo, né? Mas o que desenvolve na criança o desejo pela leitura, o interesse pela leitura, são esses livros em que ela vai escolher o que ela quer ler, né? O que é de interesse dela, né? Então, assim, é um número muito alarmante você ter 30% da população brasileira
com dificuldade extrema de leitura e esse número é o mesmo número de 15 anos atrás, não mudou nada. Ou seja, é crítico, é muito preocupante. Tem até uma propaganda do Itaú Cultural que diz o seguinte: leia para uma criança, isso muda uma vida. Com certeza, eu imagino que isso sim. Exatamente. Bom, Giliardi, eu vou deixar aqui o que eu tenho de precioso, que é a minha tela, para você poder se despedir e quiser falar alguma coisa, está a seu dispor. Tá joia. Muito obrigado pelo espaço, primeiramente, né? A gente está divulgando esse projeto tão bonito, né? E tão nobre, né? E eu acho o seguinte, uma sociedade, a gente fala tanto que é uma sociedade mais segura, né? Com mais educação, com mais, né, saúde, enfim, empregos e tudo mais. Mas o que a gente está fazendo por essa sociedade também? Verdade. Né? Então, um dos pilares, né, da sociedade é a educação. Se você não tem um mínimo de educação para a sociedade, não adianta a minha filha, o seu filho, ter educação, se a gente tem uma grande massa que não tem acesso, tá bom? Então é isso, quem puder doar, contribuir, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado. As crianças merecem e precisam.